Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, muita notícia, informação e os comentários que você gosta de acompanhar aqui na Jovem Pan News. Estamos entrevistando, uma entrevista inclusive exclusiva com Flávio Bolsonaro, senador do PL do Rio de Janeiro. Ele está justamente analisando esse momento do país e fazendo uma análise sobre a possibilidade desse ano de 2023 ainda muito nebuloso. Daqui a pouco ele volta a tratar dos principais assuntos com o nosso time de comentaristas. Paulo Figueiredo, você foi o primeiro a perguntar para o senador Flávio justamente sobre aquela suposta declaração que foi publicada pelo portal UOL. Sobre os outros assuntos tratados pelo senador, queria suas impressões. Bom, o portal UOL, hoje, se existisse realmente inquérito das fake news, o UOL já tinha sido fechado, né? Aquilo é uma brincadeira. Thaís Oyama, há muito tempo, ela é uma produtora de fanfic. Os textos dela são peças de ficção. Eu já tive oportunidade no ar fazer isso, desmentir as mentiras que na passagem dela aqui pela nossa emissora, eu tive a oportunidade de desmentir alguma das mentiras que ela contava no ar. Teve uma icônica que o próprio professor Olavo de Carvalho gravou um vídeo memorável para ela. Então, se alimenta de produzir essas histórias fantasiosas. E eu acho que é muito oportuno, e eu estava aqui falando do senador Flávio Bolsonaro, e ele mandou uma mensagem. Eu falei, não fala comigo não, fala com o público. E ele prontamente, isso é uma postura digna. Postura de virar e falar, não, então eu vou entrar no ar e vou falar com o público. Então, parabenizo aqui o senador Flávio Bolsonaro, hoje, porque às vezes tem dia que critica, tem dia que elogia, eu gosto muito dele pessoalmente, mas já o critiquei aqui, fiz críticas contundentes, mas parabenizo a atitude de enfrentar a verdade e falar diretamente com o público. Essa é uma atitude muito, muito oportuna. Agora, como é que chama o jornalista que fica inventando matéria fantasiosa a respeito da posição de um tema que é tão importante, um jornalista que engana. Todos que estão no estúdio aí, Paulinho Figueiredo, Zé Maria, a audiência é cada vez mais decadente. As pessoas estão pedindo para o YouTube desmonetizar a Jovem Pan, para o YouTube tirar a Jovem Pan do ar, etc. É o ex-jornalismo em atividade, né? É importante fazer a distinção. Olha a diferença. Ele falou, nunca falei com Thaís Oyama, imagina se eu ia falar com Thaís Oyama, se eu ia falar com o UOL, se eu ia falar com o interlocutor do UOL, nunca fazer um troço desse. Agora o Zé Maria, ele confirmou que encontrou o Zé, que disse o que de fato disse pro Zé, e esclareceu, ele fez elogios ao nosso colega aqui de bancada, que realmente é uma das maiores autoridades, uma das figuras mais respeitadas em Brasília, que nós temos o privilégio de ter aqui nos Pingos nos Is. Então a diferença, né, do nível de jornalismo. O que é importante recapitular o que o Flávio Bolsonaro disse. O Flávio Bolsonaro confirmou o que eu vinha dizendo aqui nas entrevistas antes, que era, ninguém sabe neste momento o que o presidente pensa. E eu só não pego um avião e vou para Brasília para sentar para conversar com o presidente, porque ele também não me diria. Mas a quantidade de pessoas, amigos em comum, deputados, senador, pessoas próximas, assessoras, que eu falo assim, mas o que diabos o presidente pensa? O que está faltando? Hoje muito próximo, de pessoa bem conhecida, veio para mim e falou, eu não sei o que está faltando para o presidente agir. E quando, Daniel, me fala quando nós tivemos a conexão de volta restabelecida com o senador. Daqui a pouco, inclusive, ele vai voltar a se conectar com a gente, inclusive, se você concluir o seu raciocínio, eu vou passar para o Zé, viu, Paulo? Então, por favor, a pergunta que eu quero fazer para o Flávio Bolsonaro, eu vou adiantar para a audiência. Ele fala assim, confia no presidente, ele sabe o que fazer. Certo, mas se nós não sabemos o que ele vai fazer e só tem um caminho para a salvação para o Brasil, o que a gente faz? Tá. Paulo, não sei se você deu sorte ou não, já estamos conectados com o senador Flávio Bolsonaro, já que você deu esse teaser, esse aperitivo, Paulo, então formule sua questão para o senador, por favor. Senador, acompanhei com muita atenção os seus desmentidos aqui, a imprensa, muito oportunos, que bom, parabéns pela iniciativa de vir ao ar e desmentir notícias falsas, isso é sempre muito produtivo.
ouvi com atenção que ninguém sabe o que o presidente vai fazer, mas também ouvi que nós devemos confiar, e eu entendo a sua fidelidade como filho e como senador, que foi eleito com o apoio dele, eu acho muito bacana, mas na nossa posição, senador, se o presidente Bolsonaro não fizer nada, não há salvação para o Brasil. Por isso, nesse momento eu ilustrei aqui que o presidente, com o silêncio dele, está perdendo apoio político, e é inegável, basta ver os movimentos que estão acontecendo na Câmara e no Senado, está perdendo apoio popular, isso tem ficado transmitido nas enquetes das pessoas impacientes com o silêncio do presidente e a desmobilização de alguns manifestantes que parecem que não estão sendo ouvidos, e ao mesmo tempo mostra falta de liderança como comandante das forças. Então, a minha pergunta é, se o presidente Bolsonaro não fizer nada, o que vai acontecer com o Brasil? Ô Paulo, quando eu falo confio no presidente, confio no capitão, aguarde o capitão, a última coisa que ele está preocupado é com capital político. Eu peço, não é porque eu sou filho dele, porque fui eleito com a ajuda dele, eu peço porque ele merece esse voto de confiança por tudo que ele fez, por tudo que ele passou para chegar onde chegou e tudo que ele fez enquanto esteve lá com a responsabilidade de ser presidente da República. Uma pessoa que em vários momentos ele chegar onde chegou e ter um resultado de eleição, ainda que a gente desconfie, né, do que está por trás desse número final, ainda assim é porque algo de diferente ele tem. E porque, sinceramente, não é porque é Bolsonaro como eu, não é porque eu tenho sangue dele, é porque não há outra pessoa, no meu ponto de vista, que tenha a capacidade, a inteligência e a coragem para fazer o que tiver que fazer, inclusive não fazer nada. Não estou falando que ele defende isso, não estou defendendo isso. Agora, o que nós temos que fazer? A gente tem que aguardar. Eu entendo, eu também estou impaciente, eu estou angustiado, você não faz ideia como é que eu fico angustiado, como é que eu fico calculando cada passo que eu dou. Até para eu vir aqui, entrar ao vivo, eu fico preocupado de encaixar uma palavrinha errada, porque eu não sei o que está passando na cabeça dele, posso estar atrapalhando o que está passando na cabeça dele. Essa é a dificuldade, mais uma vez, porque as pessoas confundem. Né? Dizem até que eu pareço fisicamente com ele, né? Mas eu tenho um CPF, ele tem outro. Né? Que o presidente da República é ele. Eu estou aqui, né? Além de... Porque, sim, tenho fidelidade 100% integral a ele, e o que ele decidir eu vou estar apoiando cegamente, porque eu sei que ele vai estar fazendo o que é melhor para o nosso Brasil. E ele tem a capacidade melhor que qualquer um de nós para tomar a decisão que tiver que tomar, acreditando que está fazendo o melhor Brasil. Vai desagradar muitos, vai agradar muitos, mas eu, sinceramente, eu não sei o que está passando na cabeça dele nesse momento. O que eu topei vir aqui ao ar para trazer esse esclarecimento, que qualquer um que fale o que ele está pensando em fazer não vai estar mentindo, porque ele não está realmente abrindo diálogo com ninguém. Esse tempo todo ele está refletindo, ele está pensando no país, não está pensando nele, não está pensando nas consequências para a família, não está pensando nisso. Está pensando assim, para qualquer lado que ele vá, 1 grau para a direita, 1 grau para a esquerda, ou 0 grau, ou 90 graus para frente, isso vai agradar algumas pessoas, vai desagradar outras, mas tem uma convicção de que ele vai estar fazendo isso porque acredita que é o melhor para o nosso Brasil. Perfeito. Senador, o nosso tempo está se esgotando, a gente precisa girar as perguntas dos nossos comentaristas. José Maria Trindade, sua vez. Perfeito. Então, senador, queria agradecer a atenção que o senhor tem comigo. Sempre a gente encontra, mesmo em momentos quando o senhor está com pressa, como aquele momento que o senhor ia exatamente para a Comissão de Constituição e Justiça. Mas, senador, apareceu aqui na Jovem Pan o comentário sobre preparam a prisão do presidente Jair Bolsonaro e da família. E o meu comentário foi no sentido de que é isso. Não há absolutamente nenhum inquérito, nada que possa justificar qualquer possibilidade de condenação, muito menos a prisão, nem do presidente, nem da família. E disseram, olha, você está inocente, porque o rito constitucional já foi quebrado e tal. Os senhores temem isso? É verdade que existe essa possibilidade? José Maria, acho que o presidente Bolsonaro já cansou de falar, inclusive, sobre isso. Ele não tem que temer nem mesmo a morte, ele já cansou de falar isso, né?
E, sinceramente, não tem por que haver isso. Só que, realmente, quem está comentando, como você comentou na sua pergunta inicial, olha, não tem nenhum fundamento legal para tirar perfil de deputado do ar. Não tem nenhum fundamento legal, né, para prender deputado. Não tem nenhum fundamento legal para afastar prefeito. Quer dizer, tudo leva a crer que o Alexandre de Moraes pode, na candidatura, estar preso o Bolsonaro. Por quê? Porque eu quero. Esse é o momento que está acontecendo. Né? Qual vai ser a reação? Não sei. Isso vai acontecer? Não sei. Não tem resposta para essas perguntas. A gente está fazendo um exame de futurologia. Agora, se você está perguntando para mim, eu vou te responder. Eu acho que ele é capaz de fazer. Ele é maluco, ele está sem noção, ele não está respeitando a lei, não respeita a Constituição, o Senado não está fazendo nada, os ministros do Supremo também não estão fazendo nada para tentar impedir isso. Decidiram, por ampla maioria lá, ou por unanimidade, não sei, que esses inquéritos de fake news, inquéritos de ato antidemocrático, isso aí é constitucional. Então pode tudo, vale tudo. Entendeu? Agora, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, eu estou aguardando, né, qual vai ser a orientação dele. O que ele orientar, eu estou junto. A primeira coisa que eu postei após o resultado dessas pseudo-eleições foi o quê? Pai, estou com você porque deve e estou mesmo. E eu espero que as pessoas que estão na rua também, para o bem, assim, independente da decisão que ele venha tomar, agradando a gente ou não. Ele vai agradar muita gente, vai desagradar outras tantas. Isso é inevitável, ninguém agrada a todo mundo. Agora, mais uma vez, eu insisto, Zé Maria, ele não está pensando na pessoa física, ele está pensando no país, e a decisão que ele tomar, o caminho que ele seguir vai ser acreditando que aquilo é melhor para o país, mesmo que isso venha a trazer custos pessoais para ele. Tá certo. Agora vamos seguir com a pergunta do Coronel Gerson Gomes para encerrar essa entrevista especial. Coronel, contigo. Senador Flávio, eu vou ampliar essa pergunta do Zé Maria, que ele se referiu especificamente à sua família, mas a minha preocupação ela vai além. Eu creio que se algo não for feito agora, todo aquele esforço eleitoral que foi direcionado ao Senado Federal, onde o senhor se encontra agora, eu acompanhei seu trabalho, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça, o que foi tentado fazer, mas a verdade é que o eleitor, quando foi para as urnas votar para senador, pensava em uma só coisa: como nós podemos contribuir dentro da legalidade para a contenção dessa excrescência que nós estamos percebendo no Brasil, com essa hipertrofia do Poder Judiciário na pessoa do Supremo Tribunal Federal. A minha pergunta é a seguinte: se algo não for feito agora, não é só a sua família que estará sob risco, mas eu vejo já o Jorge Seife sendo ameaçado de também ser impugnado, vejo a própria Damares aí em Brasília, o Jorge Seife lá de Santa Catarina, vejo inclusive o Sérgio Moro do Paraná, ou seja, foi feito com o Francisquini, deputado estadual, durante o início do mandato do seu pai, do presidente da República, houve uma chantagem ali para impugnar a chapa Mourão na época. Bolsonaro, isso durou quase um ano, essa chantagem. Então, o que nós percebemos é que, se não for feito algo ainda neste mandato, na minha avaliação, todo esse esforço do eleitorado terá sido em vão. Não, eu concordo, eu posso dizer isso. Agora, mais uma vez, eu estou aguardando qual é a orientação, né, daquele, né, que tem a capacidade, a legitimidade para nos dar essa orientação. E, mais uma vez, eu várias vezes me sentia ali tolhido de fazer aquilo que eu acreditava por preocupação, por precaução de isso não trazer consequências para a presidência da República, porque as pessoas realmente consideram como se fosse a mesma coisa. Eu estou insistindo aqui, se eu não fosse o filho do presidente da República, eu teria mais liberdade para fazer algumas coisas que eu deixei de fazer pensando nas consequências para o país. E nesse grau de covardia que nós estamos vivendo hoje, eu estou 100% na mesma página que você, o senhor, desculpa. Porque eu também estou indignado, eu também estou angustiado, eu também estou preocupado e eu também estou sem saber qual é o norte correto para ir. Eu tenho a minha opinião, que eu me reservo aqui de não
não expressar mais uma vez, porque eu tenho eu não fui militar, mas eu sou bastante disciplinado, eu tenho essa percepção, essa lógica de que eu não posso, na situação que eu me encontro, dar um passo descasado com aquilo, né, que está passando na cabeça do presidente da República. Agora, é óbvio, isso aí está claro para todo mundo. Está claro para todo mundo que algo precisa ser feito. Agora, é pelo presidente, é pelo Senado, que pode mudar de posição e vir fazer alguma coisa, é pelas Forças Armadas, é pelo povo. Essas perguntas, ninguém tem condição de responder agora. Na verdade, está todo mundo aguardando uma iniciativa do presidente Bolsonaro, que eu repito, não sei o que está passando na cabeça dele, e mais uma vez eu insisto e reforço, independente de qual for a orientação que ele der, eu vou estar 100% com ele, porque eu sei que ele vai fazer pensando no que é melhor para o Brasil, mesmo que isso custe sacrifícios pessoais a ele e a nós da família. Senador Flávio Bolsonaro, entrevista exclusiva aqui à Jovem Pan News, ao programa Os Pingos nos Is. Queremos agradecer demais pela participação, respondeu às perguntas de todos os nossos comentaristas, analisando esse momento do país e trazendo as suas impressões sobre o que poderá acontecer. Senador, muito obrigado mais uma vez, viu? Boa noite ao senhor e, por gentileza, volte mais vezes aqui à programação da Jovem Pan News. Boa noite a todos e obrigado por tudo que vocês que estão nas ruas estão fazendo pelo nosso Brasil. Tá certo. Muito